Olá, paz do Senhor, chegando aqui com um foco na lição 2 da terceira epístola de João, com a temática O verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo, mostrando que o poder está no ato de servir, expondo o verdadeiro sentido do serviço cristão e ensinando que o propósito de Deus para o discípulo é servir. Eu amo ministrar essas reflexões bíblicas aqui no formato de pré-aula, e eu agradeço a Deus por cada pessoa inscrita que tem aí tolerado alguns atrasos nas postagens devido aí ao meu trabalho pastoral na direção de uma igreja, na coordenação de uma regional com 10 igrejas no Ministério Fama e na minha atuação como professor no curso de obreiro na FACEB, na Faculdade Assembleana do Brasil, conduzindo as matérias Introdução ao Estudo da Homilética e Introdução ao Novo Testamento. Se você ainda não fez, se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, registre aí o seu feedback com seus comentários e ao final, deixa aí o seu joinha ou o seu não joinha. Conto com suas interações, pois são elas que classificam os vídeos como interessantes e impulsionam o vídeo para estar aparecendo nas pesquisas e ser sugerido a muitas outras pessoas. É Deus quem te recompensará de forma aí transbordante. O texto áureo da lição bíblica de hoje está em 3 João, versículo de número 5. Amados, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Na verdade, aplicado ao pastor Alex de Melo Cardoso, que é o comentarista das lições neste trimestre, ele afirma que, como Jesus, devemos abundar em amor e assim sermos servos uns dos outros. O texto de referência está na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 1 a 5, onde Paulo faz recomendações extremamente importantes para a vida cristã, cujo objetivo é levar o cristão a focar no que realmente deve ser priorizado, que é o ajuste do caráter cristão ao caráter de Cristo, para gerar no cristão o mesmo sentimento experimentado, vivenciado e ensinado por Jesus. Jesus, ao se humanizar, ele o fez com o objetivo primário de revelar Deus à humanidade de uma forma que permitisse às pessoas ter acesso, se relacionar, se beneficiar do projeto de redenção da humanidade. Mas também Jesus ele se humanizou para, na figura de uma pessoa comum, ele comprovar ser possível ao ser humano se ajustar aos propósitos de Deus, abandonar e ser liberto da vida de pecaminosidade, agradar e honrar a Deus vivendo em santidade no curto período de tempo que vive sobre a face da terra. Ao abrir mão do uso temporário de seus atributos divinos, de sua glória, de sua vida isenta de problemas, de dificuldades e perseguições, como ser humano comum e vivendo na condição humana, Jesus ele foi exemplo em todos os aspectos e em todas as circunstâncias favoráveis ou não. Ao se dispor a servir e executar a vontade de Deus Pai para redimir a humanidade, Jesus ele serviu com excelência, se tornando aí o maior e mais perfeito exemplo no ato de servir ao próximo, mostrando que o verdadeiro poder de um discípulo ele é evidenciado quando o discípulo se torna um servo. De forma bem resumida, de acordo com a definição dos dicionários, servir é ser útil a alguém ou a algo, auxiliando a realizar ou conseguir alguma coisa, é estar às ordens, à disposição, é atender a um propósito e zelar por alguém. Pedro, seguindo aí essa definição, ele orienta: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Mesmo sendo um grande desafio e, por vezes, parecer ser impossível colocar em prática o ato de servir aos outros no dia a dia, é a única forma de a pessoa ser de fato e de direito discípula, imitadora, seguidora de Cristo. Paulo, numa ação motivadora, ele deixou claro em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que o ato de servir dentro do padrão da vontade de Deus, mesmo que não haja reconhecimento ou recompensa imediata, há e também haverá recompensa da parte de Deus. Jesus ele sempre atuou na contramão da sociedade ímpia e sempre ele desafiou os seus discípulos a praticar atos louváveis que outras pessoas recusam praticar, pois só assim os discípulos de Jesus alcançariam a aprovação divina para conquistar o que muitos desejam, mas não conseguem. Paulo também fez questão de ser exemplo e foi incisivo em afirmar:
sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Fazer o que Deus manda para servir, para beneficiar, para auxiliar, para atender, para zelar de alguém, é gerar frutos que honram, que dignificam a própria pessoa. Também evita de a pessoa desagradar a Deus e vir a ser alvo aí de eventuais ações divinas que possa prejudicar a pessoa. Um bom exemplo é o que Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 2 até o versículo 4. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara, todo galho que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Estai em mim e eu em vós. Como a vara desse mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A partir da realidade que um galho está ligado ao tronco de uma árvore frutífera, é natural que esse galho dê um fruto compatível com o tronco que o sustenta e que o alimenta. Em Jesus, sendo o tronco da videira e os seus servos e suas servas sendo os galhos ligados em Jesus, deve ser natural que os servos e servas de Jesus deem frutos compatíveis com essa realidade de estarem ligados na pessoa de Jesus. O serviço a Deus só é válido, proativo, só é benéfico se for a exemplo do que ocorreu com Jesus, por meio da pronta obediência voluntária e também irrestrita. Do contrário, a pessoa apenas estará aí ostentando indevidamente o título de cristão e se colocando como um péssimo exemplo, assim como o Diótrefes, que foi citado por João. Além disso, aperta muito a verdade bíblica de que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O cristão é escolhido e comissionado por Deus a ser produtivo, a ser bênção às pessoas à sua volta, com o objetivo de promover glória a Deus e também ao seu reino na terra. Se recusar a servir, ser omisso ou ser relaxado no ato de servir com humildade, com prontidão, com entusiasmo, é se colocar sob a maldição do corte, do ser jogado fora, do ser destinado à perdição eterna. Se o próprio Cristo se humanizou para servir, ciente de que seria sacrificado na cruz em substituição à humanidade pecadora, distante de Deus e carente da salvação, cada cristão deve servir seu exemplo, ciente de que não haverá necessidade de ultrapassar seus limites pessoais, pois Jesus já o fez em seu lugar. Ser humilde, imitando a Jesus, é um ato de nobreza humana e espiritual, pois ao se prostrar na terra, ao se prostrar no chão, que é o significado do termo humildade, ao se recusar a se colocar ou ser colocado nas alturas por pessoas amigas ou por pessoas admiradoras, a exemplo de Jesus que desceu do céu, o cristão ele agradará o coração de Deus e será automaticamente exaltado por ele. Caso alguém tenha dificuldade quanto ao exercício da humildade, o segredo é aprender com Jesus, pois ele é humilde e manso. Deve também estar ciente de que Deus ele resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Diótrefes ele buscava ser honrado e ocupar o lugar de primazia entre os irmãos, mas ele foi repreendido e confrontado, passou vergonha tendo em vista aí o seu comportamento arrogante e egoísta, isento de humildade. Se uma pessoa não é humilde como liderado, nunca terá condições de exercer liderança, pois a sua falta de humildade só vai se agravar, inviabilizando quaisquer possibilidades de sua liderança ser útil, promissora e sustentável. Ao imitar a postura de humildade vivenciada por Jesus, seus servos e suas servas terão condições ideais de interagir pacificamente com as pessoas, evitará erros que podem comprometer seus acertos, demonstrará compaixão pelas almas, evidenciará uma vida altruísta, será uma pessoa capaz de demonstrar empatia, de praticar e distribuir o amor cristão. Amar e obedecer deve ser a meta, a prioridade do verdadeiro cristão. Por amor, Deus ele enviou seu Filho como o Cordeiro de Deus capaz de tirar o pecado do mundo. Foi por obediência que Jesus se dispôs a aceitar o desafio proposto pelo Pai e se submeter à sua soberana vontade, consolidando o plano redentor. Isso é o mínimo que se espera também aí dos discípulos de Cristo, pois amor e obediência são importantes traços do caráter cristão verdadeiro. Um discípulo, ele segue a orientação do seu discipulador. O servo, ele atende às ordens do seu Senhor.
Cuidado aí com os anseios de ser ou de se manter como uma celebridade, pois no reino de Deus, quem deve aí receber destaque e se manter em destaque é Jesus. Os demais devem se portar, se comportar e se manter como servos obedientes, sem fazer acepção de pessoas ou buscar vantagens pessoais imediatas e a qualquer custo, como Diótrefes o fazia na época do apóstolo João. Quanto a quem servir, de antemão vale frisar aqui o que o escritor aos Hebreus disse lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Dito isso, a forma como Deus trabalha na terra, dando suporte, ajudando, auxiliando, sendo útil, atendendo a nobres propósitos e zelando pelos pobres, pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas, por pessoas com necessidades especiais ou em situação de vulnerabilidade, cuidando, zelando pelas comunidades, zelando pela humanidade em geral e por toda a obra criacional, esse trabalho ele é feito em parceria com os seres humanos, em especial com os fiéis e resilientes servos e servas do Senhor. Uma das principais características do autêntico discípulo de Jesus é servir. O fato de o cristão ser um serviçal não o obriga a servir a quaisquer pessoas ou propósitos. É preciso que sejam respeitados os limites, os princípios estabelecidos e sustentados pelo próprio Deus. O principal princípio relacionado ao ato de servir é que o ser humano deva servir prioritariamente, servir a Deus. Primeiro, porque Deus é o Senhor Supremo do universo, o Criador, o Provedor e o sustentador da vida. Segundo, porque é servindo a Deus que o ser humano é habilitado a servir aos outros e também servir a si mesmo. Dar prioridade no ato de servir a Deus é a única forma prática de amar a Deus sobre todas as coisas. Em sendo Deus um ser espiritual, um ser não visível aos olhos físicos, as Escrituras Sagradas orientam como é que a pessoa pode servir a Deus de acordo com a sua soberana vontade. Em Mateus capítulo 25, versículo 40, Jesus disse: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em 3 João, versículo 11, João esclarece: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Ao fazer o bem, ajudar, auxiliar, dar suporte, atender bons propósitos, ser útil e zelar por alguém, o cristão está simplesmente reproduzindo, imitando os atos de Jesus em seu ministério terreno. A exemplo de Gaio, que com sua hospitalidade, com a sua generosidade, acolhia até mesmo os pregadores e missionários desconhecidos, juntamente com Demétrio, eles se tornaram referenciais àquela comunidade cristã e à sociedade daquela época. Já parou para avaliar quem é ou quem são as suas referências na comunidade cristã que você está inserido? Que tipo de referência você tem sido na sua igreja local e também para a comunidade à sua volta? Se lembre de que sempre tem e terá uma criança física ou espiritual te observando e você precisa ser apenas o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na prática do amor cristão, no espírito, na fé e também na pureza. Gaio, com sua hospitalidade e generosidade, a exemplo de Jesus, de Demétrio e do apóstolo João, eles são provas vivas de que, para se agradar a Deus e servi-lo, também é preciso servir ao povo carente de salvação, de redenção, de libertação, de ser justificado em Cristo, de santificação, de atenção e de carinho, de acolhimento e assistência, de motivação, de direção divina, tudo dentro dos princípios morais e éticos, dos princípios espirituais pautados na Bíblia Sagrada. Diótrefes, ele nunca teve ou nunca demonstrou a mesma atitude altruísta de Gaio e de Demétrio. Por isso, ele foi reprovado, tendo em vista suas características mundanas, recheadas de arrogância e de ambição. Diótrefes, ele desperdiçou as suas energias em coisas banais, em coisas não essenciais.
amar e servir ao próximo, se necessário aí para manter a paz, a cordialidade e a humildade, considerar os outros superiores a si mesmo, além de ser uma característica nata do verdadeiro discípulo de Cristo, é a forma prática de a pessoa demonstrar que desfruta do amor de Cristo, amando como Cristo amou. Servir a igreja local, dar suporte e dar auxílio à obra missionária ou também às igrejas carentes de assistência é outra forma de a pessoa desenvolver um caráter cristão verdadeiro. A instrução bíblica é: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O pastoreio de uma igreja vai muito além das atividades ministeriais, das atividades assistenciais do pastor dirigente. Envolve obreiros auxiliares, lideranças e envolve também os membros em geral que podem e devem, em harmonia com o pastor local e com as escrituras sagradas, se envolverem ajudando a cuidar do rebanho de Deus, dando suporte, auxiliando, se comprometendo com os propósitos do reino de Deus, e com isto a pessoa se torna referência e exemplo à comunidade e às famílias assistidas pela igreja, direcionando ou redirecionando as pessoas para o centro da vontade de Deus, promovendo aí melhor qualidade de vida e sustentabilidade às pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Paulo ele se expressou dizendo: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não abrase? Paulo, acima de tudo, ele era um cristão verdadeiro. Aliás, ele só se tornou um apóstolo porque ele era um cristão verdadeiro. Na atualidade, esse sentimento de responsabilidade pelo pastoreio, pelo cuidado da igreja, deve ser um sentimento familiar e que também cause o mesmo impacto que causou na pessoa do apóstolo Paulo. A ordem de Jesus aos cristãos de todos os tempos continua sendo a mesma. Ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Vale frisar que a principal igreja a ser apacentada é a própria família, que está sob a responsabilidade dos pais, tendo como obreiros auxiliares os filhos e as filhas. Essa é a fórmula para ser aprovado ou aprovada por Deus e de a pessoa demonstrar que de fato Cristo é a cabeça, é quem dá as ordens, é quem direciona e quem protege. O verdadeiro cristão, ele foi chamado para servir, assim como o próprio Deus, ao designar seu Filho unigênito para ser sacrificado no lugar da humanidade pecadora, ele o fez para servir a humanidade, oferecendo o que ele tinha de mais precioso para ajudar, para dar suporte ao ser humano de se reconciliar com ele. Jesus, ele deixou a sua glória para servir ao Pai e também à humanidade. A ação do Espírito Santo tem como objetivo servir, dando suporte, ajudando, auxiliando o ser humano na busca a Deus e auxiliando aos cristãos a se manterem no centro dos propósitos divinos para a vida humana. Se a Santíssima Trindade serve de forma exemplar e com dedicação plena, cada cristão deve se conscientizar que não é maior do que o seu Senhor e se dispor voluntariamente a desempenhar o chamado para servir dentro do padrão moral, ético e espiritual instituído por Deus. O pastor Alex de Mello, ele apresenta pelo menos 3 formas de servir. Em primeiro lugar, servir como diácono, como servo, como um serviçal à mesa, suprindo as necessidades de quem está sentado à mesa, disposto aí a se sacrificar, ficar em pé, próximo ali, para atender de pronto qualquer chamado, ter que se alimentar depois de todos, ter que ir dormir mais tarde e menos de quem é servido, para limpar tudo depois do jantar e organizar tudo antes do café da manhã. Estar atento aos sinais e promover a sensação de excelência em quem está sendo servido. A diaconia, ela foi instituída na igreja justamente para atender as pessoas com necessidades especiais e que precisavam serem assistidas, permitindo aos pastores e líderes da igreja local estarem focados mais no estudo e na ministração da palavra, bem como em tirar tempo em oração.
Na medida que as igrejas locais elas crescem, essa necessidade do exercício diaconal e do foco dos pastores e líderes aumenta também nas mesmas proporções. Para exercer a diaconia, cujo termo diácono significa servo ou serviçal, é preciso a pessoa ser de boa reputação, cheia do Espírito Santo e sábia em relação aos propósitos de Deus para a vida humana. Vale frisar que o exercício da diaconia é a única função descrita na Bíblia que, em sendo exercida dentro do padrão das Escrituras, eleva a pessoa a uma posição de honra para si mesma. Servir como um pastor no aprisco é uma das posições de honra que podem ser alcançadas por uma pessoa que serve como diácono ou diaconisa e que o faz com excelência o seu serviço. Essa função ela exige maior preparo, dedicação, maior comprometimento. Por isso a pessoa ela deve adquirir e também somar as suas experiências no serviço cristão a uma vida de oração, de jejum e de estudo das Escrituras Sagradas. O papel de um pastor é ajudar, auxiliar, atender, alimentar e zelar das ovelhas sobre seus cuidados físicos, emocionais ou espirituais, e isso de forma responsável, saudável e também sustentável, para que as ovelhas se mantenham vivas e sem comprometer os seus futuros. Servir as ovelhas é servir aos propósitos do reino de Deus. Sem cuidado, sem o serviço pastoral, nenhuma ovelha sobrevive, pois a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus que é ministrada pelos pastores como forma de alimento, composto por todos os nutrientes espirituais necessários à sobrevivência, à preservação e também à reprodução saudável das ovelhas de Cristo. Como um modelo do que acontece aí com cada pessoa que se converte genuinamente a Cristo, após amadurecer e se consolidar na sua vida espiritual, Pedro ele foi chamado para pastorear e o próprio Pedro ele fez questão de orientar quanto ao correto cuidado com as ovelhas. Iniciando pelo diálogo correto, pelo desejo de se ajustar à vontade de Deus, de promover o reino de Deus na terra, sem se emaranhar com questões pessoais que podem comprometer o serviço cristão no pastoreio da igreja, da família, da equipe profissional sobre a responsabilidade da pessoa, dos amigos que consideram a pessoa como uma referência ou da comunidade à volta do servo, da serva de Cristo. O modelo ideal foi, e sempre será Jesus, o bom pastor que deu a sua própria vida por suas ovelhas. Além do serviço diaconal e do pastoreio, o cristão ele precisa também servir como um bom samaritano, que é o serviço externo, fora da igreja, onde houver uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, familiar, emocional, física, material ou espiritual. Novamente é importante frisar que o ato de servir em quaisquer lugares, aspectos ou circunstâncias ou a quem quer que seja, deve ser de acordo com os princípios morais, éticos e espirituais instituídos por Deus. Deus nunca exige aí que uma pessoa ultrapasse os seus limites pessoais, que uma pessoa se prejudique ou perca a sua comunhão com Deus para atender uma necessidade ou uma carência pessoal de quem quer que seja. A orientação de se amar ao próximo é como a pessoa ama a si mesma, de forma que o amor prioritário a Deus, ele também seja preservado. Assim como as infinitas misericórdias de Deus são a razão de o cristão ser preservado por Deus, o verdadeiro cristão, ele deve evitar a todo custo, no que depender dele, ver, desejar ou se alegrar com a possibilidade de seus desafetos serem destruídos. Não que as boas obras gerem salvação a uma pessoa, pois a salvação ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Mas o verdadeiro cristão, evidenciando uma vida na condição de salva, ele é predisposto a praticar boas obras, em especial a quem não pode retribuir. Ao orientar um doutor da lei que perguntou como alcançar a salvação, Jesus ele contou a parábola do bom samaritano que assistiu a uma pessoa à beira da morte. Isto porque o ato de amor do bom samaritano, ao servir aquele homem ferido, demonstrou que o bom samaritano ele reconhecia e desfrutava do amor de Deus na sua própria vida. Amor cuja qualidade, cuja intensidade é o resultado de uma vida na condição de salvo. Não basta estar ou fazer parte de uma igreja. É preciso evidência prática de que a pessoa serve a Deus, servindo e dando dignidade física e espiritual às pessoas à sua volta.
A essência do cristianismo é servir ao próximo, e a sensibilidade ao clamor dos necessitados, ela deve ultrapassar as barreiras dos títulos ministeriais, sociais ou ideológicos. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo é exercitar a vocação para o serviço cristão a exemplo de Jesus. É estar disposto ou disposta a ser um cooperador, uma cooperadora de Deus para assistir as pessoas em situação de vulnerabilidade em quaisquer áreas da vida humana. É aproveitar as diferentes atribuições, as diferentes funções, as diferentes oportunidades para servir a família, a igreja local ou a sociedade, sempre em harmonia com a vontade de Deus. A partir do momento em que houver essa conscientização, haverá predisposição, voluntariedade e iniciativa em servir a Deus, servindo as pessoas. Compreenda que o alvo do serviço cristão deve ser a família, a igreja, as lideranças locais, se estendendo a outros ambientes aí onde exista alguma pessoa em situação de vulnerabilidade e que precisa de ajuda, de auxílio, de suporte para se ajustar aos propósitos de Deus para a vida humana. Ore para que, como servo ou como a serva de Deus, você tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.